Dr. Harold Shipman, médico condenado por ter meticulosamente planejado e executado mais de 1000 assassinatos no final da década de 90 na Grã-Bretanha. A mente de Dr. Shipman intriga até hoje profissionais da psicologia forense e criminal. Não só pelos seus métodos não sádicos, porém covardes e silenciosos, Harold marcou toda uma comunidade na Grã-Bretanha e o mundo, talvez sendo um dos maiores assassinos em séries que o mundo já viu. Se você quer se aprofundar na mente perversa de Dr. Shipman, fica aqui com a gente para mais um episódio do Na Cena do Crime Internacional. Então, não, você não está enganado. Eu não sou o Jorge Lordello, mas foi ele que me deu essa missão de trazer casos internacionais, então não se preocupa, nossos quadros principais dos casos nacionais continuam com o nosso querido Dr. Jorge Lordello. Dr. Shipman residia na pequena cidade de Hyde, na Grã-Bretanha, onde ele era adorado e admirado até por todos da cidade. Taxado como senhor benevolente, inclusive fazia atendimentos até de graça para idosos, crianças, atendendo toda a cidade e toda a sua comunidade da igreja. Exceto pelo padre Dennis Meyer, e é importante você se atentar a esse detalhe, porque mais pra frente na história ele vai fazer muito sentido. Harold Frederick Shipman. Nascido em 14 de janeiro de 1946, numa pequena cidade de Nottingham, também na Grã-Bretanha. Segundo de 3 filhos de um casal abnegado do interior de Nottingham. Ao contrário de outros assassinos em série, Harold teve uma infância tranquila, nada traumática, com nenhum evento que pudesse marcar sua infância de forma que pudesse explicar seu comportamento posterior na vida. Desde a sua infância, Harold se demonstrou bem mais inteligente e se destacava dos seus irmãos, inclusive a sua irmã mais velha, que aos 15 anos já havia abandonado os estudos de forma precoce. O fato é que, por Harold ter demonstrado uma inteligência acima dos seus irmãos, sua família decide apostar totalmente em Harold, com uma esperança de tirar sua família da miséria e levar para uma vida melhor. Principalmente sua mãe, que se dedicou basicamente aos estudos do Harold. Por ter recaído toda a responsabilidade com os estudos de Harold, sua mãe acabou agindo de forma excessiva. Sufocava Harold a ponto de controlar todos os seus passos, a que horas ele estudava, com quem ele saía, com quem ele namorava. O que acontece é que muitos psicólogos que hoje estudam o caso de Harold atrelam até mesmo a sua personalidade narcisista com base no comportamento da sua mãe controladora. Isso é um ponto importante, que por mais que ele não tenha tido um passado traumático, isso pode ter influenciado ou até mesmo desencadeado essa personalidade dele. Questione seus métodos, mas não necessariamente seus resultados. A personalidade controladora da mãe de Harold, por mais que possa ter afetado a sua personalidade posterior na vida, trouxe resultados. Todo aquele estudo, toda aquela agenda controlada por ela, trouxe frutos e Harold foi aprovado em uma das escolas mais prestigiadas da época, a High Pavement School. Ao entrar para a escola tão esperada por Shipman, veio o primeiro choque de realidade. Por mais que esforçado e inteligente, Harold não conseguia alcançar seus colegas de classe. Ele não era o principal aluno daquela classe, tampouco o mais inteligente. Isso acarretou na intensificação do distanciamento social que ele já tinha por conta da sua mãe e da sua personalidade controladora. Acontece que Harold se isolou mais ainda dos seus colegas de classe e de todo mundo, para que ele pudesse se dedicar mais nos estudos e atingir as expectativas impostas por sua família. Mais uma vez, os métodos extremos deram resultado. Todo aquele isolamento social deu resultado e Shipman começou a se destacar na escola. Entretanto, todo esse isolamento criou um complexo de superioridade interminável. Shipman não admitia errar, se colocava no mais alto padrão, onde falhas eram inadmissíveis. Um fato curioso é que mesmo Shipman tendo ganhado um certo destaque na escola, ele nunca conseguiu ter um relacionamento amoroso, fato que deixava seus colegas de classe até curiosos. Posteriormente, em entrevistas dadas por esses colegas, eles se lembram que durante os bailes das escolas ou as festas da escola, ele nunca estava acompanhado de um par romântico. Em contrapartida, ele levava sua irmã. Coisa curiosa e incomum até mesmo para a época. Vamos para 1963, evento canônico e muito importante na trajetória de Harold. Sua tão amada mãe Vera acaba de descobrir um câncer agressivo. Toda vez que Harold voltava para casa para visitar sua mãe, ele se deparava com uma cena deplorável. Sua tão amada mãe agonizava de dor por conta daquela doença terrível. A situação se prolongou por várias semanas. Até que em um determinado dia, o médico da família, em uma das suas visitas, decide aplicar uma injeção de morfina na sua mãe, trazendo alívio quase que imediato daquela dor tão insuportável. Foi aí que alguns especialistas acham que Harold teve uma epifania. Ele associou a injeção de morfina ao fim do sofrimento que assombrava sua mãe. Outro fator interessante que faz com que especialistas associam esse momento da injeção de morfina e o alívio de dor da sua mãe
Há um evento importante para todo o comportamento de Harry, é que até esse determinado momento ele nunca tinha demonstrado interesse nenhum em se tornar médico. Mas a partir desse momento ele começou a se empenhar em estudar e tentar ser aprovado em medicina. Na sua primeira tentativa ele falhou. Somente em 1965, aos 19 anos, Harry conseguiu ingressar na Universidade de Leeds, uma grande universidade da época. Dessa forma, Harry conseguiu concluir o desejo, especialmente da sua mãe, mas de toda a sua família, de atingir o sucesso. Durante seu período de faculdade, Harry conheceu uma garota tímida chamada Rose. Harry e Rose se encontraram diversas vezes, desenvolveram uma amizade e, posteriormente, um relacionamento romântico. A partir desse romance, Rose acaba engravidando e 6 meses depois, eles acabam se casando e formando uma família. Após 5 anos de estudo, em 1970, Harry finalmente conclui a faculdade de medicina. Ele está apto a exercer a profissão e consegue, em termos brasileiros, a sua CRM. 2 anos depois, em 1972, ele finalmente está especializado em suas áreas: pediatria, obstetricia e ginecologia. É nesse mesmo ano, em 1972, que os eventos começam a se desencadear. É estimado que o primeiro assassinato de Harry tenha ocorrido naquele exato ano. Uma criança de apenas 4 anos com a condição de paralisia cerebral possivelmente foi a sua primeira vítima. As investigações indicam que naquele período, Chipman estava fazendo um atendimento de rotina com a criança e sua mãe. Em determinado momento, sua mãe se retira da sala e deixa os dois sozinhos. Ao retornar à sala, não se sabe exatamente quanto tempo depois, a criança já estava morta. O que acontece é que Chipman justificou que a morte teria sido de forma natural devido à sua condição de paralisia cerebral, e teria sido o laudo oficial na época. Depois que toda a controvérsia com o Dr. Harold foi revelada muitos anos depois, as investigações levaram a fazer uma exumação do corpo da criança, e lá descobriram que, na verdade, Dr. Chipman teria dado uma eutanásia naquela criança. As investigações apontam que Dr. Chipman decidiu de forma arbitrária e pessoal que ele acabaria com o sofrimento daquela garota. Quer você acredite que tenha algo ligado à morte de sua mãe e toda aquela situação com a morfina que a gente explicou anteriormente, ou simplesmente por algum complexo de Deus, onde ele achava que tinha o direito de decidir entre a vida e a morte de um indivíduo. Por não haver motivos na época para desconfiar do Dr. Chipman, não houve nenhum tipo de investigação sobre a morte da criança e a vida seguiu normalmente para Harold. Em 1974, algo acontece na vida de Harold. Ele será pai novamente. Isso obriga e faz ele sentir a necessidade de aumentar a sua renda, obrigando ele a procurar outro serviço. Naquele mesmo ano, Chipman encontrou um emprego em Todmorden, em Yorkshire, em um novo consultório agora, no consultório de Abraham Ormerod. E foi nesse novo emprego que Chipman teve uma mudança drástica de personalidade. De alguém introvertido, quieto e silencioso, ele passou a ter uma personalidade muito mais comunicativa. Tanto que seus colegas o admiravam e respeitavam. Ele se tornou uma espécie de líder dentro do consultório. Mas nem tudo foi levado de forma positiva. Chipman passou a ser uma espécie de ditador no consultório, onde ninguém fazia nada relacionado a seus pacientes, além dele mesmo. No ano seguinte, em 1975, algo estranho acontece. Dr. Chipman vira alvo de uma investigação de desvio de Demerol. O que acontece é que aparentemente ele estava solicitando altas doses do analgésico e isso chamou a atenção da polícia. Após uma breve investigação e declaração de seus próprios colegas de trabalho, a polícia decide não persistir nas investigações. Entretanto, mantém Dr. Chipman sob vigilância. As suspeitas que naquela época eram que talvez Dr. Chipman estivesse desviando todo aquele Demerol para uso próprio, foram confirmadas nos anos seguintes. Ele acabou se tornando um viciado na droga. Com o tempo, a situação foi se agravando a ponto dele mesmo admitir que o vício era tão grande que ele mal conseguia se locomover, dirigir ou fazer tarefas simples, obrigando a sua própria esposa a levá-lo para consultório e de volta e ajudá-lo nas tarefas mais simples. O vício chegou a determinado ponto onde seus próprios colegas de trabalho já achavam inadmissível conviver com ele no consultório. Inclusive, confrontaram ele diretamente, solicitando que ele deixasse de atuar na área médica, pois aquilo era antiético e totalmente irresponsável. Chipman tenta convencer seus colegas que aquilo arruinaria toda a carreira dele, ele tem uma família que depende daquilo e ele estudou muito para aquela profissão, mas nada convencia seus colegas que ele ainda estava apto a exercer sua função. Cedendo à pressão de seus colegas, Chipman acaba abdicando de sua profissão. Passado pouco tempo, se interna no hospital psiquiátrico particular na época. Acredite se quiser, mesmo se internando por vontade própria no hospital psiquiátrico, Chipman passa pouco tempo lá. Após término das investigações, ele realmente recebeu uma condenação por falsificação de documentos.
Entretanto, ao invés de perder a capacidade de exercer a profissão, ele foi apenas penalizado com uma multa de 600 libras. Os atos de Dr. Shipman não tinham prejudicado nenhum de seus pacientes. O uso da droga era apenas de uso pessoal e isso não interferiria que ele pudesse continuar atuando na área. Em 1977, Harold se muda com sua família para uma pequena comunidade chamada Hyde, em Grand Manchester. Era uma cidade tranquila, pacífica e pequena. Em busca de emprego, ele se depara com um consultório onde faz uma entrevista. Essa é a parte que surpreende. Durante sua entrevista, Harold não esconde nenhum dos fatos das investigações de fraude ou do desvio de Demerol. Ele admite toda a confusão, explica o ocorrido e, por conta de toda a sinceridade, ele acaba ganhando a simpatia dos doutores fazendo a entrevista, sendo assim admitido no consultório e tendo um emprego na sua nova cidade. Sua trajetória nessa clínica foi longa, porém não foi ausente de reclamações. Durante 14 anos, Harold permaneceu na clínica. Entretanto, criou uma espécie de antipatia por parte de seus colegas. Aquele comportamento comunicativo, mandão e controlador de Harold persistiu durante esses anos, trazendo uma atmosfera um pouco desagradável para aquele ambiente. Mas apenas 14 anos depois que ele decide finalmente abrir sua própria clínica. O que acontece é que, já conturbada toda a sua trajetória, Shipman faz algo considerado até desleal. Ele leva inclusive vários pacientes da clínica que deu a oportunidade para ele por todo aquele tempo para sua nova empreitada. Shipman se descobriu um verdadeiro empreendedor da área médica, inclusive revolucionário. Naquela pequena cidade ele desenvolveu uma espécie de atendimento de home care. Ao invés dos seus pacientes que já eram idosos irem até seu consultório, ele ia até a casa deles, facilitando assim o translado do paciente, o envio e recebimento das receitas médicas, transformando um verdadeiro sucesso naquela pequena cidade e proporcionando uma estabilidade financeira para o doutor. Além de sua estabilidade econômica proporcionada pelo seu trabalho, Shipman se tornou uma pessoa de grande popularidade na cidade, o trazendo prestígio, status e respeito por onde ele passava. Sua família era reconhecida como uma verdadeira família modelo. Todos se inspiravam e olhavam para Shipman e sua família e queriam ser como eles ou tinham um sentimento de demasiada gratidão. Tudo parecia fluir de forma magnífica para Shipman e sua família. Entretanto, algo muito estranho estava acontecendo naquela cidade e apenas uma pessoa se atentou àquilo: Deborah Van Bruff. Deborah trabalhava na pequena funerária da cidade de propriedade de seu pai. O que acontece é que Deborah começou a perceber um padrão estranho. A grande maioria das mortes recorrentes na cidade vinham de pacientes que eram do Dr. Shipman. Até aí tudo bem, ele era um médico influente na cidade com uma grande cartela de clientes. O que acontece é que Deborah notou um padrão. A maioria de seus pacientes eram idosas, que acabavam morrendo da mesma forma e sempre quando o Dr. Shipman estava atendendo em casa. Deborah achou esquisito que as causas das mortes eram muito similares. Eram todas atreladas a causas naturais ou ataques cardíacos. Outro fator que Deborah notou ser estranho é que quando eles iam às casas dos pacientes para retirar o corpo, grande maioria das vezes Dr. Shipman que abria a porta. Ele estava lá recepcionando todas essas pessoas. Contrariando as suspeitas de Deborah, seu pai tinha uma opinião contrária. Ele acreditava que nada se passava de coincidência, pois eram todos idosos e é natural que eles morram dessa forma. O que acontece é que Deborah não aceitava a opinião do seu pai e continuou se mantendo atenta a todos os detalhes que atrelavam as mortes dos pacientes do Dr. Shipman e a participação dele. Mas ao invés de chegar em conclusões próprias, ele decide conversar diretamente com o Dr. Shipman, marcando uma conversa com ele para tentar esclarecer alguns fatos. Passados poucos dias, Dr. Shipman vai até o escritório de pai da Deborah e lá eles têm uma breve conversa. O que acontece é que, de forma calma e tranquila, todos os questionamentos que foram feitos foram respondidos de forma tranquila. Inclusive, Dr. Shipman ofereceu passar laudos, certificados que comprovassem que todas as mortes foram atestadas com aquilo que ele tinha escrito. Após poucos minutos de conversa, o pai de Deborah percebe, e até de forma acanhada, que aquilo era um grande engano e mera coincidência. Ele se desculpa com o Dr. Shipman e diz que sua filha provavelmente estava vendo coisa onde não existia e que eles poderiam seguir suas vidas normalmente. Passados-se muitos anos, já em 1998, Deborah já estava desesperada com aquela situação, pois aparentemente só ela notava aqueles padrões de mortes dos pacientes do Dr. Shipman. E é naquele momento que, por já não suportar toda aquela pressão de achar sozinha que Dr. Shipman poderia estar assassinando seus pacientes, ela decide pedir ajuda. Foi aí que Susan Bilch entra em ação. Deborah contou todas as suas suspeitas para a amiga, que trabalhava em um escritório em frente ao consultório do doutor. As suspeitas de Deborah, por intermédio de Susan, alarmaram alguns outros médicos que trabalhavam no escritório de Susan.
Um desses médicos alarmados por Susan, na verdade, já colaborava com Shipman em alguns trabalhos. Ele já tinha algumas suspeitas que Shipman poderia estar alterando alguns certificados de óbito. Uma das descobertas mais surpreendentes foi que, durante um ano, Shipman emitiu 16 certificados de óbito. Em contrapartida, uma clínica vizinha havia emitido apenas 14. Qual que é a diferença? O que acontece é que a clínica vizinha de Shipman havia atendido 9.500 clientes, enquanto o Dr. Harold apenas havia atendido 3.000 pessoas. A disparidade é exorbitante. Com toda essa disparidade de números e todas essas suspeitas, uma das médicas daquele grupo já investigando o Dr. Shipman, Linda Reynolds, decide entrar em contato com um legista chamado John Pollard. John Pollard apresentou as evidências e as suspeitas que eles tinham às autoridades da época. Entretanto, as investigações não se desenvolveram, mas o médico tão respeitável acabou cometendo um erro. Passado-se algum tempo daquela prévia investigação, durante uma reunião da cidade organizada pelos próprios moradores no centro de idosos da cidade, uma presença ilustre e costumeira acabou não participando daquele evento. Se tratava da ex-prefeita da cidade, Carly Grande. Os moradores, estranhando que Carly não estava ali presente, decidiram após a reunião ir visitá-la para verificar se estava tudo certo, pois a ex-prefeita já era de idade avançada, por volta dos seus 81 anos. Chegando na casa da ex-prefeita, todos os moradores se deparam com uma cena triste. Até então idosa, porém cheia de saúde, ex-prefeita Carly estava morta em seu sofá. Após passar do choque inicial, eles decidem vasculhar os seus pertences ali em volta da idosa, até mesmo para identificar o que poderia ter acontecido, e acham um cartão com o nome do Dr. Shipman. Eles decidem de imediato ligar para o doutor, que vem à residência e constata a morte por causas naturais. A morte da ex-prefeita abalou a cidade, mas principalmente sua família, que não esperava algo tão repentino. Entretanto, ao confiar em Dr. Shipman, assim como toda a cidade confiava àquela altura, eles aceitam o diagnóstico, é declarado óbito por causas naturais e nenhum tipo de autópsia é realizado. Algumas semanas depois, após o falecimento da ex-prefeita, sua filha Angela recebe uma carta de um escritório de advocacia. Essa carta inclui uma cópia de seu testamento e, para surpresa de todos, principalmente de Angela, nomeando somente e unicamente como seu herdeiro o Dr. Shipman. Segundo a carta, escrita supostamente pela própria ex-prefeita, ela afirmava que sua família já era rica e não precisava de mais posses. Ela deixaria tudo, literalmente tudo, para Dr. Shipman, incluindo uma casa avaliada em mais de 180 mil libras. As inconsistências no documento espantaram Angela. Não só não constavam dados ou para quem iria a segunda residência em posse da ex-prefeita, ou seja, ela basicamente esqueceu que ela tinha uma outra casa e não daria ela para ninguém. Fora isso, outro detalhe que Angela percebeu é que Carlin costumava escrever sempre suas coisas à mão. Já no seu testamento, tudo havia sido digitado. Todas essas informações causaram grande estranheza e levaram Angela a crer que o documento possivelmente tivesse sido falsificado. Outro fato muito interessante é que neste documento haviam duas assinaturas distintas. Assinaturas essas a quais ela não reconhecia o nome das pessoas, mas posteriormente foi atrelado a serem dois pacientes da clínica do Dr. Shipman que teriam assinado o documento como testemunhas sem saber do que aquilo se tratava. Com essa quantidade esmagadora de evidências, Angela decidia a polícia, e foi inegável que tudo fazia sentido. Analisando aqueles documentos, a polícia decide abrir uma investigação, solicita a exumação do corpo da mãe de Angela e uma visita ao escritório do Dr. Shipman para que seja feita a averiguação e a apreensão de alguns bens. Sua máquina de escrever, prontuários médicos e um computador. É importante ressaltar que durante toda essa apreensão e verificação de seus pertences, o que acontece é que provavelmente o motivo da inquietação do doutor era que, posteriormente, aquela máquina de escrever, aquele computador foram comprovados que foram utilizados para forjar o testamento da ex-prefeita. Diante das evidências e da alegação de que aquela máquina teria sido utilizada para forjar o testamento, o Dr. Shipman negou qualquer tipo de acusação. Ele revela que, na verdade, a ex-prefeita teria pedido emprestado sua máquina de escrever e, por isso, ela realmente teria sido utilizada para o testamento. O que acontece é que, posteriormente, durante uma análise forense, foi comprovado que as digitais de Dr. Shipman estavam naquele testamento e de seus dois pacientes, mas não foram encontradas digitais da ex-prefeita. No desenrolar das investigações e os interrogatórios que foram ali feitos,
Durante todo esse período, o Dr. Shipman se demonstrava extremamente confiante e até arrogante com os investigadores. Ele estava certo que todos se convenceriam que aquilo não passava de um mal-entendido. A virada de chave foi o resultado da autópsia da exumação do corpo da prefeita. Lá foi descoberto uma alta dose, ou seja, uma overdose da substância morfina. Seu passado com drogas e o abuso da substância determinaram que Dr. Shipman seria o principal suspeito a partir daquele momento. Pouco tempo depois, no dia 7 de setembro de 1998, a polícia se encontrou sem outra alternativa a não ser decretar a prisão e acusação de Dr. Shipman por assassinato e falsificação de documentos. Agora, com basicamente todas as máscaras sendo reveladas, Dr. Shipman não se conteve em demonstrar arrogância e soberba durante as investigações. Ele afirma ser um absurdo as acusações e que a ele não se cabiam, que na realidade a ex-prefeita, a amada ex-prefeita da cidade, era viciada em morfina e teria aplicado as próprias doses que levaram à morte dela. É óbvio que ninguém levou a sério as alegações do Dr. Shipman, àquela altura já descredibilizado por toda a sua comunidade e sem voz alguma. Além disso, toda aquela situação desencadeou outra coisa. Aquela investigação prévia levantada por Deborah sobre a coincidência das mortes que aconteciam com os pacientes do Dr. Shipman foi reaberta. A partir daí, a situação só vai escalando. A polícia, em vista de todas aquelas evidências, decide solicitar a exumação de mais corpos de pacientes do Dr. Shipman. Vocês não vão acreditar. Os resultados médicos de todos os corpos exumados contribuíram com uma série de inconsistências que Shipman alegava. Não só doenças alegadas como causa-morte não condiziam com o real diagnóstico do paciente. O que acontece é, todos os pacientes tinham uma alta dose de morfina em seu sistema. E o pior de tudo, que durante as investigações foi encontrada uma certidão de óbito emitida 2 dias prévio à morte do paciente. Enquanto o Dr. Shipman se afundava numa série de acusações de assassinato, a cidade toda entrou em estado de choque. Pois por muitos anos, Dr. Shipman foi responsável por cuidar das crianças e dos idosos da cidade, levando toda a cidade a crer se talvez o meu avô que morreu durante o atendimento dele foi assassinado ou realmente morreu. Como acontece em toda situação, principalmente em cidades pequenas, aquela população recorre à fé e lugar de conforto, se virando totalmente para o padre da cidade. Você se lembra que a gente mencionou no começo do vídeo que o padre desde o início não gostava ou tinha uma certa resistência ao doutor? Pois é. A cidade toda buscou conforto nas palavras do padre, que não tinha nada a dizer que poderia confortar o coração dessa cidade abalada por uma grande tragédia. A história estava sendo escancarada. Dr. Shipman havia atuando de forma sorrateira e cruel há mais de 20 anos. A investigação continuou e as condenações começaram a chegar. Foi aí que Dr. Shipman foi condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas. Ele foi condenado e culpado por o assassinato de pelo menos 350 pessoas, isso de acordo com a polícia. Entretanto, algumas mídias noticiaram que esse número se excedia de 512, posteriormente falando que se passava dos 4 dígitos, ou seja, acima de 1000 pessoas possivelmente foram mortas nas mãos cruéis do Doutor da Morte. Dr. Harold Shipman, já descredibilizado a essa altura, passou alguns anos preso e no dia 13 de janeiro de 2005, pegou um lençol, envolveu em seu pescoço e tirou sua própria vida. É importante mencionar que Harold tirou sua própria vida aos 58 anos, próximo a completar 59. O que acontece é que, de acordo com a lei da Grã-Bretanha, se ele passasse a falecer posterior a 60 anos, sua família receberia apenas metade da sua pensão pós-morte. Então Shipman provavelmente decidiu tirar sua vida antes desse período para continuar provendo para sua família, a qual alegava amar muito. Um último fato curioso sobre a vida de Dr. Shipman, ou Doutor da Morte, como você queira chamar a partir desse ponto, é que um dos seus antigos colegas de cela, Tony Fleming, alegava que em determinada ocasião Shipman o salvou de uma tentativa de tirar a sua própria vida. O mais curioso disso tudo é que não só ele teria salvado seu colega de cela de uma tentativa de tirar a própria vida, ele também costumava pregar para os outros presidiários sobre o quão errado era cometer suicídio. 18 murders on top of what they already accused him of. That was the first time I'd ever actually seen him react to his trial and what was going on. I remember when he came back from court, he just broke down in tears and was explaining to me what had gone on. And he said they're trying to pin another 218 murders on top of me. I mean, he said, I don't know where it's coming from or where they're getting the evidence from or anything, where they're getting these stories, he used to call them. And that was the first time I'd actually seen a reaction from him.
he smashed his cell up, basically. He just went berserk. The rest of the prisoners used to, was saying to me, that's that, not he's that doctor that's killed all them patients, like, you know what I mean? I was in fear for my own life. So much, I attempted to take my own life myself, because I was that much scared, like, you know what I mean? He cut me down and resuscitated me. But after that, we seemed to get on pretty well. If he was so intent on murder, if that was his pleasure, why didn't he leave me to... Mas e você? Qual sua opinião? Dr. Shipion teria matado mais de 1000 pessoas? Teria matado menos? Ele seria capaz de cometer todas essas atrocidades? Qual seria a motivação? Seria aquela conexão com a mãe dele, a substância da morfina? Seria apenas um sádico mais um louco? Ou teria sido acusado injustamente? Bom, deixa aqui nos nossos comentários, a gente gosta de ler, gosta de participar. Por favor, o quadro é novo, ele não é tão recorrente, a gente costuma passar um intervalo longo, então deixe suas recomendações, porque a gente vai fazer a pesquisa lá na gringa e vai trazer o melhor conteúdo possível para você. Até a próxima!